É com grande satisfação que apresentamos mais um número da revista Renovada, cujo título é Personagens aos Pés da Cruz. Você, professor, aluno, que está recebendo mais este número da revista Renovada, esta revista é composta por 12 aulas, que tem uma diversidade temática abençoadora. Durante as 12 aulas desta revista, nós trabalhamos a trajetória de diferentes personagens que participaram, de alguma forma, daquele contexto que culminou com a prisão, a crucificação, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. A história de vida destes personagens se cruzaram em algum momento com o contexto que envolveu a crucificação do Senhor Jesus. A morte de cruz nos tempos bíblicos era um crime marcado por muita violência, era algo assim horrendo. A Bíblia Sagrada nos informa que judeus e gentios, religiosos e políticos se uniram em um conluio maligno para condenar sem provas o Senhor Jesus e levá-lo à morte de cruz. Todavia, a Bíblia Sagrada também afirma de modo categórico que a cruz não foi um acidente de percurso na vida de Jesus. Muito pelo contrário, a morte do Senhor Jesus, a cruz, é o centro de seu ministério e estava no coração de Deus desde a eternidade. Embora tenha sido um plano maligno orquestrado por autoridades religiosas de Israel e autoridades políticas do Império Romano, a morte de Jesus foi, sobretudo, um plano de Deus para resgatar o homem de seus delitos e pecados. Alguns personagens aparecem de forma muito interessante, cuja história nós analisamos nesta revista. Algumas dessas histórias são inspiradoras. São pessoas que tiveram atitudes honradas, atitudes louváveis, que merecem ser replicadas. Outras, todavia, são histórias que têm um certo teor negativo. Pessoas que tiveram atitudes erradas, agiram de modo que não deveriam ter agido. Contudo, tanto as histórias, digamos, positivas, quanto aquelas com um teor mais negativo, todas possuem princípios que servem de lição prática para a nossa trajetória cristã. Então, ao longo das 12 semanas, haverá uma diversidade de temas para vocês, alunos, para vocês, professores. Vamos analisar a história de Pedro, por exemplo, quando ele nega o Senhor Jesus e depois é restaurado pelo Senhor. Abordamos também a história de Simão Cirineu, o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz e teve o seu nome para sempre registrado nas páginas da história bíblica. Temos também a história de Judas, um discípulo fracassado que, embora tenha convivido e andado com Jesus, optou deliberadamente por traí-lo. Temos também a história de Pilatos, aquele mesmo governador romano, indeciso, demonstrou toda a sua fragilidade de caráter, não querendo se comprometer em nenhum momento com o Senhor Jesus, mesmo sabendo ser ele inocente. Por outro lado, temos histórias inspiradoras, como a história de José de Arimateia, religioso judeu, homem importante naqueles dias, de muitas posses, que decidiu ceder um túmulo de sua propriedade para enterrar o corpo do mestre que já estava morto. Temos, por exemplo, a história de Barrabás, um homem preso, justamente condenado à morte, que teve uma nova chance, teve a oportunidade de recomeçar, com uma clara manifestação de que aquele era um tempo de graça, de abertura de salvação para todos os povos. Outra história interessante de alguém que esteve aos pés da cruz foi aquele ladrão que estava na cruz à direita de Jesus, que mesmo em um cenário absolutamente adverso, teve a oportunidade de encontrar salvação. Olhando para o Senhor Jesus, disse: "Lembra-te de mim quando entrares em teu reino." Ao que ouviu de Jesus uma resposta imediata que lhe disse: "Ainda hoje estarás comigo no paraíso." Uma outra história que abordamos em nossa revista é a história de Tomé, aquele discípulo de Jesus
um homem de Deus, um homem de caráter, servo de Jesus, mas que, diante das circunstâncias absolutamente adversas, enfrentou dificuldade e teve um vacilo de fé, mas não foi por isso abandonado por Jesus. Muito pelo contrário, recebeu amparo, estímulo e foi restaurado pelo Senhor Jesus. Certamente, as histórias inspiradoras e aquelas que nos levantam placas de advertência para nos dizer não repitam tais atitudes, todas elas servirão de bênção para a sua vida. Seja muito bem-vindo nesta caminhada de 12 semanas com os personagens, as histórias, as trajetórias de pessoas que estiveram aos pés da cruz. Ao final desta revista, tenho certeza que você será grandemente abençoado, sua fé será edificada e o seu conhecimento bíblico será ampliado. Deus te abençoe, boas aulas, bons estudos. Fique na paz, fique na bênção de Deus.